Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Eu espero que vocês estejam bem, que vocês estejam se cuidando. Hoje eu vou começar a falar um pouquinho com o pessoal do nono ano da parte de história, tá? A gente vai começar a falar hoje um pouquinho, eu vou fazer um apanhadão geral de Primeira Guerra Mundial com vocês. E eu vou tentar ser breve, porque a parte mais extensa ficou na parte de aula. E a proposta hoje é tentar fazer uma revisão para a próxima semana, que vocês vão ter as avaliações, certo? De novo, comentários vocês façam aí embaixo do vídeo, coloquem no grupo da sala de aula, no grupo da sala do WhatsApp, enfim, estou à disposição de vocês, tá? Então vamos lá, a Primeira Guerra Mundial ela não acontece de uma hora para outra, você tem uma série de motivos que vão começar a acontecer no final do século XIX para o começo do século XX e vão impulsionar a guerra quando ela estoura, tá? A primeira coisa que a gente tem que lembrar, na segunda metade do século XIX começou o processo da Revolução Industrial e com a segunda fase da Revolução Industrial a produção aumentou muito, os países europeus estavam com poucos mercados consumidores por conta das independências na América, né? E aí por isso eles começaram a buscar novos mercados consumidores, novas fontes de matérias-primas, novas formas de explorar mão de obra barata, e com isso eles começaram a ocupar territórios no continente africano e no continente asiático, certo? Essas colônias podiam ser de forma de controle direto ou de controle indireto, né? Controle direto a gente pode pensar como é o caso das colônias na África, né? Por exemplo o caso de Angola por Portugal, que era um controle direto, ou pensar um controle indireto como é o caso do Marrocos, por exemplo, que os líderes locais eram aliados dos europeus, então não tinha um regime direto aos europeus, tá? Só a título de exemplo. E com isso, os países que eram mais industrializados, então no caso a Inglaterra e a França, elas tinham mais colônias. E teve um outro problema que é o seguinte, tiveram dois países que se unificaram e se formaram no século XIX. A Itália, que se forma em 1870, e a Alemanha, que vai se formar em 1871, tá? A Alemanha, principalmente, vai ser uma potência industrial que vai começar a crescer nas décadas de 1880, 90, 1900 e 1910. Então, e a Alemanha vai começar a reivindicar territórios coloniais ou territórios para ela ter esses mercados consumidores, matéria-prima e mão de obra barata para ser explorado. Com isso eles vão organizar a Conferência de Berlim para tentar partilhar a África, mas de certa forma os alemães vão continuar insatisfeitos com essa partilha, eles ainda vão se sentir injustiçados, tá? E também por conta das unificações tinham vários problemas de ordem de nacionalismo, né? Então, por exemplo, a França perdeu a guerra de unificação contra a Alemanha, né, a Guerra Franco-Prussiana, e com isso os franceses tinham uma ideia de revanche à Alemanha, né? Da mesma forma que a Itália tinha suas posições um tanto instáveis com a própria Áustria, certo? E aí, com o passar do tempo, cada país tinha seus confrontos com outros países e os seus países que eram aliados. E com isso formaram-se dois blocos opostos. A Tríplice Aliança, formada pela Alemanha, pelo Império Austro-Húngaro e pela Itália, e do outro lado você tinha a Tríplice Entente, que era formada pela Grã-Bretanha, pela França e pela Rússia, tá? E essas políticas de alianças, cada país tinha os seus interesses, tá? E principalmente outro país que vai ter um interesse muito grande ali no leste europeu vai ser a Áustria, porque a Áustria não era uma potência industrial como a França, como a Inglaterra e como a Alemanha, mas ela também queria ter a sua exploração de outros povos e eles vão tentar explorar a Península Balcânica. E isso esbarrava nos interesses do Império Russo, que era seu vizinho na época, e esbarra também no interesse de países menores, né, menores em tamanho territorial, potência militar, enfim, como é o caso da Sérvia, que a Sérvia também tinha o seu interesse de formar a Grande Sérvia, um grande país na Península Balcânica. Os povos eslavos, né, daquela região da Península Balcânica, né, os sérvios, os bósnios,
os macedônicos, os búlgaros, entre outros povos, vão estar lidando principalmente no sul com um problema sério, que era a questão da invasão dos turcos, né? Os turcos estavam querendo expandir o seu pouco território que eles tinham ali próximo à Grécia e se expandindo para o norte. Como consequência, eles formaram uma aliança e tentaram expulsar os turcos ali entre 1912 e 1913. Aproveitando dessa situação, a Áustria-Hungria ou o Império Austro-Húngaro vão iniciar uma invasão da Bósnia e vão ocupar a Bósnia. Com isso vai gerar uma série de reações nos países eslavos e a Rússia, por sua vez, também vai ficar incomodada com essa situação. E para acalmar um pouco os ânimos, o herdeiro do trono austríaco, o Francisco Ferdinando, vai com a sua esposa para a capital da Bósnia, Sarajevo, para dizer, olha, a situação vai mudar, agora a gente não vai ser mais um país só, Áustria-Hungria, vamos tentar fazer um país triplo, vamos tentar juntar a Áustria, Hungria e a Bósnia, e a gente forma um país com 3 países menores, certo? E por baixo dos panos você tinha uma série de organizações ultranacionalistas, entre elas a Mão Negra, que era uma organização de origem sérvia, que atuava em vários lugares ali da Península Balcânica, e a Mão Negra organizou um atentado contra o Francisco Ferdinando, até porque o camarada tinha divulgado todo o seu roteiro na capital bósnia, em Sarajevo, e os membros dessa organização terrorista vão fazer esse atentado e o herdeiro da Áustria vai ser assassinado no dia 28 de junho de 1914. Com isso, você vai ter um período aí de um mês de impasse e de exigências da Áustria, da Alemanha e de uma série de países centrados nessa questão. E como todos esses países estavam amarrados nessa política de alianças, assim que um derrubasse a pecinha de dominó, os outros iam cair na sequência, né, no efeito de ativar essa política de alianças. E isso começa no dia 28 de julho, né, um mês depois, quando a Áustria começa a invasão da Sérvia no dia 28 de julho de 1914 e inicia a guerra, e inicia o processo aí de ativação das alianças. Porque aí um país foi declarando guerra ao outro e a guerra tomou essas proporções. Bom, a gente pode dividir a guerra em 3 grandes fases. A primeira fase, que é a guerra de movimentação, que é onde os exércitos ainda têm aquelas táticas de batalhas e se movimentam para se encontrar. E a segunda fase vai ser a guerra de posição ou a guerra das trincheiras, que é o período mais extenso da guerra, onde os dois lados formavam trincheiras que eram verdadeiras cidades, né? Como está naquele vídeo do Nerdologia que eu mandei para vocês algumas semanas atrás, que você tinha 2 cidades, né? Você tinha a trincheira de frente, você tinha as trincheiras de apoio, as trincheiras onde você tinha o pessoal médico, o pessoal de suporte, e eram verdadeiras cidades. Então não era uma simples trincheira, um simples buraco que eles saíam correndo não. Bom, e com isso você tem a guerra, o período que demora a maior extensão, e tanto que o pessoal chama esse período aí de que foi a parte que aumentou a mortalidade da guerra num período muito tenso, tá? 1915 a Itália entra na guerra do lado da Tríplice Entente, então ela abandona a sua aliança original, porque até então ela não tinha feito nada, e troca de lado, né? Naquele mesmo ano o Império Turco-Otomano entra na Tríplice Aliança e uma série de outros países assumem as suas posições, seja em relação à Tríplice Aliança, seja em relação à Entente, ou seja, a sua neutralidade, tá? Bom, e a terceira fase da guerra vai ser justamente o ano de 1917, que tem justamente a entrada dos Estados Unidos em abril de 1917, né? Os Estados Unidos entram justamente porque a causa vai ser o fundamento dos seus navios, mas principalmente eles tinham a motivação de manter os seus investimentos no pós-guerra, porque eles emprestaram dinheiro, venderam mantimentos, venderam armamentos e uma série de outras coisas para os membros da Tríplice Entente, né, Grã-Bretanha e França. Então os Estados Unidos, ao entrar na guerra, eles entram para justamente proteger os seus investimentos. E no final daquele mesmo ano, a Rússia sai da guerra por conta do processo da Revolução Russa, que é o próximo tema que a gente vai trabalhar.
mas os bolcheviques eles acreditavam que para a Rússia se desenvolver e para o Estado revolucionário ser estabelecido, a primeira coisa que você precisava fazer era tirar a Rússia da guerra, tá? Então a Rússia ela acaba saindo da guerra no segundo semestre, no final do segundo semestre, em outubro de 1917, assina o tratado de rendição com a Alemanha, cedendo parte dos seus territórios para a Alemanha, com a assinatura do Tratado de Brest-Litovsk, né? E na sequência, os Estados Unidos chegam no fronte ocidental, eles enchem, dão uma renovada nas forças do fronte ocidental e, por consequência, em geral, da gripe espanhola, de novo, só para explicar, a gripe espanhola recebe esse nome porque a Espanha foi o único país que divulgou, até porque a Espanha estava neutra em relação à guerra, e a gripe espanhola chegou nos países que estavam enfrentando a guerra. Isso vai afetar o desempenho dos próprios soldados, isso vai afetar o esforço de guerra das indústrias, das plantações, e a economia, principalmente da Alemanha, vai começar a entrar em colapso em 1918, até que no final de 1918 a Alemanha acaba assinando a sua rendição, certo? Acontece primeiro a abdicação do Kaiser da Alemanha, do imperador, né? Kaiser é imperador em alemão, e os republicanos que assumiram o poder na Alemanha foram assinar a rendição da Alemanha no dia 11 de novembro de 1918, que é quando você encerra o período da guerra. Bom, como consequências assim a curto prazo, né, você tem a formação de novos países no leste europeu, você tem a formação, por exemplo, da Polônia, da Iugoslávia, a própria questão da separação da Áustria e da Hungria, a criação da Tchecoslováquia e uma série de outros países foram delimitados. A Alemanha perdeu territórios na Europa, perdeu as suas colônias, foi limitada a ter um exército reduzido, não podia ter marinha de guerra, o exército não podia ter mais de 100 mil homens e uma série de outras exigências feitas pela França, né, no Tratado de Versalhes assinado no início do ano seguinte, em 1919. Tá? E como consequência também você tem, além da formação do primeiro Estado socialista, que vai ser a União Soviética, que é a Rússia, e você vai ter também a formação dos primeiros regimes fascistas na Itália e na Alemanha, que vão ser como consequência dos resultados da guerra, certo? E além disso, você tem a formação da Liga das Nações, que é como se fosse a mãe da ONU, uma avó da ONU, que é uma instituição internacional bem primordial, né? Que era uma das propostas do presidente americano dos 14 pontos que ele elaborou, que eram os 14 pontos de Wilson. Então, assim, o conteúdo da Primeira Guerra Mundial, ele encerra dessa forma. E ele é importante para a gente entender uma série de conteúdos que vão se desdobrar agora no nono ano, tá? Mas como eu disse, hoje é só uma revisão, é só para a gente poder fechar esse conteúdo e qualquer dúvida, qualquer esclarecimento ou qualquer coisa extra, eu estou à disposição. Mandem seus comentários, mandem as suas perguntas e a gente vai conversando, tá bom? Os materiais de apoio eu já enviei para vocês, os vídeos extras, a paródia, comentários vocês fazem no vídeo ou no sala de aula ou no grupo da sala do WhatsApp, tá bom? Fiquem bem, fiquem em casa, se protejam e até mais. Tchau, tchau.